Brasil registrou no ano passado queda histórica na produção científica. Foi o pior índice entre 51 países, consequência dos baixos investimentos federais em educação, ciência e pesquisa. A redução da produção científica brasileira foi de mais de 7% em 2022, quando comparado a 2021. Foi a primeira queda no número de publicações desde 1996, ou seja, o pior resultado em 26 anos. A contração inédita deixou o Brasil com o menor índice entre 51 nações e no mesmo nível da Ucrânia, que enfrenta uma guerra há mais de um ano. E não foi só o Brasil que produziu menos ciência. Outros 22 países também registraram queda, inclusive os Estados Unidos, Inglaterra e França, considerados grandes produtores de pesquisas científicas. A pandemia da Covid-19 colaborou para o resultado. Mas no caso do Brasil, a redução dos investimentos foi crucial para a queda da produção científica nacional. Para se ter uma ideia, na última década, os orçamentos da educação e da ciência foram cortados de forma contínua. A crise alcançou a CAPES e o CNPq, responsáveis pelo financiamento da pesquisa no Brasil. Em 7 anos, o governo federal deixou quase 12.500 estudantes sem bolsa de pesquisa. Isso é mais que a população da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Desde que assumiu o Palácio do Planalto, o presidente Lula retomou alguns incentivos na pasta, como o descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o reajuste das bolsas de pesquisas para pós-graduação em 40%, um aumento depois de 9 anos. Apesar dos avanços, o cenário ainda é preocupante. Tão importante quanto é você ter uma governança disso boa, em vez de ficar aquela coisa trabalhoada que a gente tinha no governo passado. Falando com pessoas do MCTI hoje, me disseram até que certos dados básicos eles não conseguem encontrar, porque até isso foi desestruturado. Então, há uma certa bagunça somada a falta de dinheiro, uma certa bagunça no governo passado, que deixou a área, vamos dizer, muito desprotegida, descontente, perdendo quadros e perdendo pesquisas, né? É capaz, essa queda era uma bola cantada já com os cortes que vinham acontecendo, ou seja, não surpreendeu. Não surpreendeu, mas é preocupante quando você olha a consequência disso ao longo do tempo. É dramático. E você leva mais tempo para recuperar, como falou o entrevistado. A governança do processo foi toda destruída. Você destruía as estruturas de controle, organização, entrada e saída de caixa, 12.500 alunos sem bolsa. É um absurdo, é uma coisa assim de jogar ciência e tecnologia no lixo, achando que isso você economiza orçamento e com isso você resolve o problema. Vamos tirar de lado a pandemia, que alguns países também sofreram com a pandemia, mas no caso do Brasil foi doloroso. O que se fez foi muito feio, porque atingiu de fato a construção de um futuro do país. Porque a gente só constrói o futuro em cima de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Sem isso, esqueça, não tem país e não tem desenvolvimento tecnológico. Agora, Pondé, além da pandemia, o que justificaria a queda de investimento em pesquisas por países que sempre investiram muito, como França, Estados Unidos, Inglaterra, porque por lá também caíram os investimentos? Porque afora a pandemia, esses países, a França, por exemplo, não tem um mercado que a Inglaterra e os Estados Unidos têm, entende? Porque uma coisa são universidades importantes, outra coisa é comparar o desenvolvimento da ciência na França com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Veja que a França não conseguiu decolar vacina. Não conseguiu, apesar que ela tem laboratórios importantes e tal, mas a parceria entre mercado e universidade é muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é uma tradição da compreensão liberal. A França é mais estatista nesse sentido. E a pandemia, sim, destruiu, além do fato de que as pesquisas, as grandes farmacêuticas, que é onde a ciência é a indústria farmacêutica. Não existe ciência sem indústria farmacêutica, né? Ou indústria em tecnologia e tal. Estava toda voltada para o tema da pandemia, né? E até o deslocamento das pessoas, a possibilidade de se encontrar, de fazer trabalho. Agora, eu queria dizer uma coisa que o Capaz estava falando. Eu acho que o governo Bolsonaro foi meio intencional isso. O grupo do Bolsonaro achava que na universidade só tem comunista, vagabundo
certo? Eles não acreditam de fato na pesquisa. Não acreditam. Acho que só tem comunista e vagabundo. E no Brasil, muita gente que trabalha em ciência no Brasil ou faz, ou porque tem um vínculo de querer investir quase como uma espécie de sacerdócio, ou porque não teve a chance de ir embora do Brasil. Porque quem trabalha com ciência pesada, né, e tecnologia, pesquisa, que tem chance de ir embora, normalmente para os Estados Unidos, é para onde vai, porque ganha muito mais do que na Europa. Vai embora. Só pessoas que têm um vínculo assim com o país, questões familiares, né, e tal. Hã? Abnegados. Ou abnegados, como eu estava chamando de sacerdotes, porque não ganha bem, é maltratado. Bolsas. Você tira a bolsa, não tem como você formar quadro técnico em pós-graduação. Todo mundo teve bolsa. Eu tive bolsa a vida inteira na pós-graduação. Todo mundo que faz carreira acadêmica tem.